Na vida, já parou para pensar que todos nós temos uma postura diante dela, né? Um jeito de pensar, de agir e enfrentar o que vem. E muitas vezes essa postura interfere nas nossas escolhas, decisões que precisamos fazer. Como identificar qual é a sua postura de vida? Esse é um tema que eu falei, Deise, vamos lá conversar com a gente? E ela veio, Deise Carvalho, psicóloga que está aqui, e que foi um método até que você descobriu nesses 30 anos, né, Deise, que você está como psicóloga, quase isso. Dessa postura da vida que pode nos ajudar ou nos barrar, né? É, porque na verdade é assim, Mônica, como você disse, o trabalho que eu faço, né, chama Terapia para a Vida, que tem um tripé, espiritualidade, felicidade e o paz. Por isso que é isso que eu pus aqui, que é essa questão da postura da vida. O que a gente pensa na postura? Vamos pensar em 3 partes. Nós pensamos, nós agimos e nós sentimos. Sim. Todos nós fazemos isso. A questão é como a gente atua. O ideal seria a gente ter isso de forma equilibrada. Mas existem pessoas que pensam e agem. Então vamos pensar assim, né? Ela pensa e age. O que está faltando? O sentir, né? Entende? Olha como é que vai ficando. E como é essa pessoa? É um robô. Sabe aquela coisa, ó, tenho que acordar, tenho que fazer, eu penso, faço, eu executo. Eu tenho dificuldade nas minhas emoções. Sim. Eu deixo as emoções de forma separada de mim. Desde por que a pessoa faz isso? Ela aprendeu ao longo do desenvolvimento, todas essas posturas de vida são estratégias de sobrevivência. Entendi. Entendeu? Porque uma pessoa, quando a gente faz psicoterapia ou autodesenvolvimento, a gente tem que ter os 3. Eu tenho que pensar, eu tenho que sentir, eu tenho que agir. Não importa exatamente de qual lugar ou a ordem que aconteça. Então eu falei do robô. Ai, Deise, e como é quando uma pessoa, vamos pensar, sente e pensa? O que falta? Ação, né? Ação. Atitude. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu já sei tudo que tenho que fazer, eu já analisei, eu já pensei, eu já senti, mas eu ainda não consegui? É isso, é o paralisado, é o nome que eu dei. Uhum. É uma postura paralisada. Tem gente que é um paralisado mais sentidor ou mais um pensador. Tem gente que é um paralisado que sente, fica com aquilo de forma tão profunda nele, ele não consegue ir para a ação. E ele se expressa sentindo e pensando? Ele expressa, mas ele não age. Não age. Mas ele também pode ser, se ele for mais pensador, ele não expressa tanto a emoção dele. Ele pensa na emoção, aquilo fica dentro dele, é como se fosse escondido. Então ele pensa, ele pensa, ele pensa, ele sente, mas ele muitas vezes ele não consegue expressar o que ele está sentindo. Se ele é mais no sentidor, ele expressa, ele quase vira um poliqueixoso, mas ele também pensa, ele vira para você e fala assim, não, porque eu pensei, porque isso tem a ver com isso tem a ver com aquilo, mas ele não consegue atuar na vida, ele não consegue ir para a ação. Por exemplo, no caso, pensar até em planos, em projetos, em sonhos, né? Isso. É igual, esse aqui é ótimo para agora no final do ano. Às vezes as pessoas, porque eu vou executar isso, porque eu vou fazer aquilo, aí faz aquela lista gigantesca no pensar. Mas aí passa o ano todo e não executa absolutamente nada. E aí vem frustração, vem tudo aquilo que a gente conhece, né? Porque assim, ele tá nessa, ele tem por estratégia de sobrevivência essa postura de vida chamada paralisada. Uhum. Mas tem uma pessoa que ela também seria assim, ó. Ela sente e age. É um impulsivo? Exatamente. Já viu como é simples? Parece... É bom fazer essa matemática. Por isso que eu utilizo muito a parte gráfica. Porque quando o cliente ou a pessoa compreende, fica tão simples, fica tão fácil de visualizar, que é igual isso que você falou assim, então essa pessoa está precisando pensar. Então, eu senti e eu tenho um impulso para atuar. Então, eu preciso fazer análise. E é importante, Mônica, a gente entender que todos nós temos uma.
Por exemplo, Deise, essa é mais a minha postura de vida. Sentir e eu sinto e eu tenho a impulsão, que eu chamo de reativo, de realizar. Então, eu realizo muito. Então, qual é a minha tarefa de vida? Fazer análise, pensar, saber se cabe dentro do meu dia a dia, se dá, se não dá. Então, entende? Então, quando eu entendo que eu, Deise, estou pegando aqui o meu exemplo, preciso aprender a pensar, quando vem um convite, e eu falo assim, nossa, que legal o convite. O meu impulso é dizer sim. Sim. Aí eu já sei que eu não posso sair dizendo sim toda hora. Então eu volto, penso, analiso. Estou pegando um exemplo de agenda de trabalho. Cabe na minha agenda? O que eu vou ter que abrir mão para colocar isso? Porque o pensar são as análises que a gente aprende a fazer. Aí eu posso vir, então eu senti, ao invés de atuar, eu vou lá e penso, depois eu atuo. Dizendo sim ou não para aquela situação. Ter a noção disso pode, eu acho que diminuir, até acabar com tanto sentimento de... Eu acho que pode acabar com a violência que a gente pratica conosco. Exato, Mônica. Assim, esse trabalho, ele veio a partir de um trabalho maior da constelação estrutural, de uns professores alemães que eu tenho, Matthias e a Insa. E a partir disso, que ele trabalha com grupos, olhando essas perspectivas, eu olhei e vi assim, isso também serve para a gente. Uhum. Se eu consigo entender o que me falta, eu consigo atuar sobre aquilo que me falta. Isso serve como ferramenta para qualquer psicoterapeuta também. Uhum. Porque se eu tenho, às vezes o cliente está ali, né, nesse lugar que a gente está falando da ação, ele já sentiu, ele já pensou. Então eu tenho que trabalhar com tarefas com aquela pessoa, com pequenas tarefas. Então agora você vai fazer isso. Ele atua. E a gente vai falar mais sobre isso, Deise. Pode ser? Lógico. A gente vai falar mais sobre essas posturas da vida que a Deise está trazendo para a gente nesse momento tão significativo que é a reta final, né? Que a gente tem aí, até eu conversei com o Wesley ontem, seu colega falou desse fim, né? Porque é um fechamento de ciclo e eu acho que esse equilíbrio aqui é tudo que a gente precisa. Então, quer participar? 99897.000 é o nosso WhatsApp. Já já eu volto com a Deise, tá?